Soberano Deus e Pai, nesse momento queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa, de estar aqui na tua presença, para te glorificar, para te exaltar, para bendizer o teu nome. Santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda honra para ti, Senhor. Que nesta noite, meu Deus e meu Pai, que o Senhor cresça, não diminua, que nesta nossa amada irmã em oração, amém? Senhor, Deus da glória, Deus santo, Pai, aqui está, Deus, o teu servo, Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha ungir ele com o teu poder, com a tua graça, Deus. Eu estou da amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Como é bom podermos estar aqui mais uma vez na casa de Deus, para contemplar o Espírito Santo, o qual já se faz presente aqui no tabernáculo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Meus queridos irmãos, hoje vamos refletir sobre uma passagem que nos confronta com algo muito comum em nossos dias: a facilidade de pedir, mas a dificuldade de agradecer em meio à dor. Lucas 17. Em meio à dor, 10 homens clamaram a Jesus por cura, e ele os atendeu, mas apenas um voltou para reconhecer o que havia recebido. Vamos ver juntos o que essa história nos ensina sobre a fé, a obediência e gratidão. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, no versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. Nosso amado Lucas. É uma passagem que só está no livro de Lucas, onde ele traz muito bem esse relato. Acreditamos muito que ele foi muito pontual ao fazer essas colocações. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma passagem que nos traz assim tanto ensinamento. Ele tinha que, na verdade, passar em uma aldeia. Era um momento único na
na vida daqueles 10 leprosos, na vida daquela pessoa que estava ali mendigando, necessitando, na verdade, de uma cura. O que é mais interessante é que Jesus Cristo estava em sentido a Jerusalém. Ele não ia para voltar novamente. Ali era uma ida sem volta. Ele já estava indo para finalizar o seu evangelismo. Já estava mais ou menos ali a cerca de uns 15 dias no máximo para que ele pudesse já se fazer presente em Jerusalém. E ao passar naquele local, a palavra de Deus nos fala que ele tinha que passar em uma aldeia. E nessa aldeia era onde existia um exilado de pessoas leprosas. E esses leprosos, que eram na verdade um contingente grande de pessoas, aquelas que na verdade eram condenadas pelo governo, ao ponto de jogarem eles em um local que eles não poderiam, em momento algum, estar na sociedade. Eles tinham uma identidade. Era algo, se ele fosse na verdade condenado como leprosos, eles teriam uma identidade de estar afastado da sociedade, nas mazelas da vida, em um local que ele não poderia ter acesso a ninguém que fosse sã da sua saúde. Tanto que a palavra não menciona, mas muitos estudiosos, teólogos, eles trazem muito bem a menção da palavra, que todo e qualquer leproso daquela época, ele tinha uma identidade, e que nem todo mundo conseguia detectar se aquela pessoa era um leproso. Por isso, eles eram instruídos a qualquer que seja a pessoa que se aproximar porventura de um leproso, ele tinha que se auto-identificar. E ele se identificava de uma forma desumana, de uma forma muito delicada para qualquer humano. Eles não eram vistos como humanos. Tanto que quando não se identificava, ele tinha que em alta voz dizer: impuro, impuro, eis aqui um impuro. Em outras palavras, imundo, porque ele na verdade não poderia ter contato com nenhuma pessoa sã, porque era uma doença contagiosa. Essa lepra hoje caracteriza para nós a falta de irmandade, a falta de humanidade, a falta que a gente poderia se aproximar muito mais de que de fato existe essa necessidade como irmãos em Cristo Jesus. É certo que esses homens, eles perceberam que ali ia passando alguém diferente. Irmãos, eles tinham uma concepção de saber que era Jesus Cristo, o Messias, porque já fazia mais de 3 anos do evangelismo de Jesus, e logo no início, tudo que Jesus Cristo fazia não para se auto-beneficiar, porque ele pedia silêncio, ele pedia segredo de toda a cura que ele fazia. Mas chegou um momento que não tinha mais como segurar. E muitas pessoas falavam: o que eu vou dizer se alguém me encontrar e ver? Poxa, mas tu não era cego? Poxa, mas você não era aleijado, não era coxo, não era mudo? E aos poucos foi se espalhando. É certo que esses homens, quando perceberam Jesus passando, eles viram logo: aquele ali é Jesus Cristo, é o Messias. E eles foram se aproximando de Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando eles se aproximavam, Jesus logo o detectando, supostamente os próprios discípulos deveriam ter falado: Senhor, não se aproxime, são imundos, são leprosos. Imagina, irmãos, o que é uma lepra naquela época. Uma doença sem cura, uma doença em fase praticamente terminal. Eram pessoas jogadas de uma forma totalmente isoladas, aonde todos os seus membros seriam corroídos, comidos, os dedos das mãos, quando não a própria mão, nariz, os braços, de uma forma a deixar clara a evidência que aquele homem, além de ser impuro, exalava um odor horrível, daquela salmoura sangrenta, algo que realmente reflete muito na nossa vida hoje, como somos pecadores.
e às vezes queremos ser melhor do que qualquer uma outra pessoa. E Jesus Cristo mostra isso nitidamente, que até mesmo os seus discípulos pediram para que Jesus se afastasse daquele homem. E ele automaticamente, olhando a situação, ele pede para que encoste e pergunte para ele o que eu quer que eu faça. E o que é mais interessante, irmãos, nessa passagem, é que os leprosos reconhecem sua condição e o clamam por misericórdia. A fé daqueles homens e a coragem que eles automaticamente têm, não só de se aproximar, mas de pedir a cura. E eles pedem com muita convicção. Quantos não se aproximam de Jesus e ele automaticamente diz: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aqueles foram diferentes. Foi uma fé totalmente longe de qualquer sentimento humano. Jesus chega para aquele homem, para aqueles 10, ele fica satisfeito porque nenhum gritou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eles falaram em alto tom, de uma forma coletiva: Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? Tenha misericórdia de nós. Isso nos reflete que a sua oração, ela não pode ser feita só para você. Você ora por mim, eu oro por você. Isso é a humanidade. A nossa comunidade cristã é isso. É eu me preocupar com você e você se preocupar comigo. E Jesus por todos nós. E a palavra de Deus nos deixa muito claro e é evidente quando, na verdade, a obediência, quando Jesus fala para aqueles homens e ele diz: vai, a tua fé te salvou. E quando ele diz isso, ele diz com uma convicção, porque aqueles homens, eles estavam em uma situação não só de mendigância, mas também de uma doença que faz terminal sem cura. E o que é mais notório, para que possamos entender, é que quando eles recebiam nitidamente a identidade de um homem leproso, de pessoas leprosas, aonde a família já tinha como mortos, e para eles poderem se restituir e integrar a sociedade, eles teriam que ter um aval dignamente de obediência voltada com muita compaixão dos sacerdotes. Os sacerdotes eram que davam a ordem daquele ser humano, quando tivesse curado, voltar para a sociedade. E quando Jesus Cristo percebe e vê o tamanho da fé daquele homem, Jesus não cura de imediato. Jesus diz para eles: vão, a tua fé nos salvou. Mas quando Jesus fala vão, ele fala para cada um procurar os seus sacerdotes, porque são aqueles homens da lei, o qual colocaram naquelas pessoas o título de leproso. E colocar o título, irmãos, é tirar da sua família, do laço familiar, e jogar em um asilo onde eles não tinham acesso a nenhuma outra pessoa que fosse de caráter bom, sã, sem nenhum problema de saúde. Isso nos reflete muito e nos faz uma reflexão que nós não somos nada perante a Deus. E às vezes a gente quer ser muita coisa. Às vezes a gente fica se perguntando e nos colocando até a prova de falar mal de uma outra pessoa. E aqueles homens, em uma situação tão delicada, a palavra de Deus diz que eles foram aos seus sacerdotes. Eles foram de encontro aos seus sacerdotes para poder mostrar que eles estariam curados. Mas ainda eu quero que a igreja entenda, meus amados, é que em momento algum aqueles homens, eles estavam curados quando Jesus falou aquilo. Quando Jesus trouxe aquela frase para eles poderem irem, aqueles homens poderiam fazer muitas outras perguntas para Jesus. Eles poderiam questionar: Senhor, eu vou para onde? Eu não estou curado, eu ainda estou com mau odor, eu estou com meu nariz que eu não sinto, eu estou aqui sangrando, eu estou sem os dedos da mão, eu estou todo enfaixado. Aqueles homens, eles andavam tipo múmia, eles não tinham convicção mais da vida sociável. Mas quando Jesus o percebe e vê e diz para eles irem, irmãos, aqueles homens pegaram aquela palavra com muita força
de espiritualidade, com muita fé, que eles, na verdade, não queriam saber. Eles só sabiam que estava recebendo uma ordem do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o problema, igreja, que você possa ter hoje nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus sabe, porque o Espírito Santo de Deus sabia o problema daqueles 10 homens, e na reflexão aqueles 10 homens tinham problemas que era irreversível na ótica humana, mas isso deixa bem claro que eles mesmo assim acreditaram, tiveram uma convicção de fé. E às vezes a gente só acredita depois que recebe a bênção. E aqui às vezes a gente tem uma reflexão que quando a gente pede muito para Deus e demora a receber, a gente começa a mornar até o ponto de acreditar talvez na insuficiência do Espírito Santo. E isso é preocupante, porque aqui traz uma lição muito forte. Tem pessoas que às vezes pedem para Deus um emprego, e às vezes quando Deus até mesmo atende, antes mesmo da pessoa se manifestar como um irmão na fé, a pessoa vai, desiste, desaparece da igreja, às vezes até se manifesta de uma forma ao contrária, o seu comportamento lá fora, e termina dizendo muito ao contrário de ser um irmão em Cristo Jesus. Às vezes tem pessoas de comportamento mudando, que às vezes é muito mais próximo de Jesus do que muitos que estão na igreja, que não têm um comportamento fidedigno no seu comportamento espiritual, porque o que está faltando em muitos da igreja é ter uma fé consistente, é saber que o Espírito Santo ele não só salva, como ele também cura. E aí a gente tem uma diferença do que é ser curado na fé e o que é ser salvo pelo Espírito Santo. Porque ser curado não é símbolo, e muito menos o que possa ser transparecido como salvação. É por isso que muitas igrejas hoje, irmãos, estão lotadas, mas não em busca do Salvador e não em busca do curador. Muitos estão em busca do que nós chamamos de cura, até mesmo atrás da salvação, mas não estão atrás do Salvador, do curador, do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens, a palavra de Deus fala que eles seguiram nitidamente, com muita convicção que ia ser curados. E o que nos deixa muito a par da situação é que eles foram de forma tranquila e consistente na fé, onde cada um morava em cidades diferentes, não eram os 10 que iam todos juntos, com certeza se separaram, porque esses sacerdotes não eram um e o condenavam da forma coletiva. E aí uma para o seu local para poder pegar, botar fora aquele registro qual tinha como identidade de leproso, para que eles possam dizer, você foi curado sim, agora você vai passar por todos os procedimentos e voltar à sociedade. E ele poderia voltar tranquilamente para a sua família, ele poderia exercer o seu papel como um homem da sociedade, aquilo que ele não tinha mais possibilidade de uma pessoa sã, de estar na sociedade com outras pessoas como era antes. Não tinha mais nem convicção, irmão Jean, de voltar para a sua família. É certo que todos tiveram esse rumo. 9 foram de encontro aos seus sacerdotes, para receber a titulação de um homem e pudessem voltar novamente para a sociedade, porque essa vantagem quem deu foi Cristo. E a fé desses homens foi tanta que ao ir, aos poucos eles começaram a perceber que os seus dedos estavam sendo reconstruídos, os nervos podres que estavam sendo comidos pela lepra estavam sendo restaurados, a restituição na vida de cada um estava sendo feita conforme eles iam se aproximando das suas localidades de moradia. Mas o que é importante a gente entender, igreja, é que um deles, no caminho ao encontro da sua cidade, ao encontro do sacerdote, para que pudesse dar a liberdade dele voltar à sociedade com a sua família, ele deve sim ter pensado: eu devo estar há muitos anos nessa vida, nessa angústia,
em fase terminal, fui curado e não tive a oportunidade de agradecer, de ser grato pelaquele que me curou. Aquele que hoje faz presente aqui, aquele que quer hoje te curar, aquele que conhece a tua necessidade, aquele Cristo, aquele mesmo de antes, que é o de hoje, conhece a tua situação, a tua dificuldade. Agora, diferentemente de muitos de nós, aquele homem deu uma lição de gratidão. Aquele homem, na verdade, ele conseguiu se perceber ao ponto de voltar. Deve ter pensado: se eu chegar até os sacerdotes e me ressocializar, eu não vou ter uma outra oportunidade de encontrar aquele homem que me curou. E ele, antes disso mesmo, ele retorna e volta até Cristo Jesus. E a palavra de Deus deixa muito claro, bem no versículo 17: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Aí a gente mostra e tem uma tendência de ver o tamanho que era a ingratidão de 9 que só queriam ser curados, e eles foram curados, mas dificilmente salvos. Aqui nós temos alguns discípulos que relatam muitas curas de Cristo Jesus em sua trajetória de 3 anos e meio de evangelismo. E você entenda que de todas essas curas que Cristo realizou, a grande maioria, muitos foram curados e foram salvos. Mas uma coisa eu deixo claro: poucos tiveram a concepção de gratidão. E essa lição que a gente aprende desses 10 homens, que não tinha uma outra alternativa, senão a própria morte, Jesus Cristo salva e cura. Mas automaticamente apenas um voltou para ter uma salvação espiritual, porque a salvação daqueles 9 era, na verdade, apenas a cura física. E esse homem volta, e no retorno dele, ele agradece ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que é mais importante nisso aí, irmãos, é que o que a gente precisa entender com a convicção que Cristo ainda salva, Cristo ainda cura, e Ele cura com a mesma convicção do que é pedido no teu coração. Amém? Jesus, na verdade, Ele deixa muito claro que a obediência, ela também transcende a cura. E às vezes nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e muitos, na verdade, vão entender, poucos vão compreender. Foi igual aqueles 10 homens: 9 entenderam, 1 compreendeu, voltou e agradeceu a Deus, e foi salvo. E acreditem, nós, na verdade, temos a oportunidade hoje, aqui na casa do Senhor, de podermos nos redimir e entender que aquele Deus que fez 1001 maravilhas lá atrás e ainda faz hoje, Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para poder dizer para você que Ele é o mesmo, aquele que pode te tirar de todos esses males que você enfrenta no dia a dia, seja na sua família, seja na sua empresa, seja em você mesmo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Senhor nosso Pai, te agradecemos por tua presença neste culto, por tua palavra viva que nos confronta, cura e transforma. Hoje, Senhor, nesse momento, a cada filho, Senhor, que nos lugares, Uma das coisas que chamou nossa atenção nessa mensagem é a questão da gratidão, né? A gratidão, ela é a rainha de todas as virtudes. Então, quando nós temos um coração grato, a gratidão, ela abre portas para novos milagres em nossa vida. Enquanto que a ingratidão é o pior de todos os defeitos do homem, nós observamos que a ingratidão ela fere princípios
A ingratidão, ela entristece a Deus, ao Espírito Santo. A ingratidão, ela nos entristece também. Quantas vezes nós acolhemos alguém, abençoamos alguém, estendemos as mãos, fazemos de tudo, e às vezes o que nós recebemos é ingratidão. Então a ingratidão, ela é uma coisa terrível, por isso que é o pior dos defeitos. Enquanto que a gratidão é a rainha de todas as virtudes. Um voltou com o coração cheio de gratidão. E aí, por causa dessa gratidão no seu coração, ele não recebeu apenas a cura, mas ele recebeu a salvação. Que coisa linda, a salvação. Eu quero profetizar, então seja sempre a vida do teu povo. Cada dizimista, cada ofertante seja ricamente abençoado por ti, ó Deus. O Senhor, que é o dono do ouro e da prata, estenda as suas mãos poderosas, gloriosas sobre nossas vidas, ó Pai, e abençoe e prospere nosso caminho. Prospera todos os dizimistas, aqueles que têm depositado aqui, aqueles que têm mandado pelo Pix. Senhor, o Senhor contempla cada um. Eu quero que o Senhor abençoe em nome de Jesus cada um dos teus dizimistas ofertantes, e assim toda a tua igreja. Dá-nos uma semana de surpresas agradáveis e vitória em nome de Jesus. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de problemas resolvidos. Que essa semana seja uma semana de resposta, de milagres, de bênção. Que o Senhor venha abrir portas e caminhos para nós que só o Senhor pode abrir e fazer, Deus. Assim abençoe as nossas vidas e continue abençoando a campanha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem e recebam, digam amém. Glória a Deus. O Senhor é o nosso ajudador. Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.